Tito 2, nós vamos estudar apenas o versículo 15, que é o versículo que falta neste trecho. Tito 2,15. Para contextualizar os irmãos, a carta de Paulo a Tito é uma das chamadas cartas pastorais. Ou seja, Paulo está escrevendo a um pastor. As cartas pastorais são 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Tito foi um pastor designado, um pregador, um pastor designado por Paulo para encerrar o seu trabalho em Creta. Ele diz isso nas primeiras linhas da carta. Deixar Tito lá em Creta para encerrar o trabalho. Talvez o trabalho não está especificado, mas talvez esse trabalho seja apontar líderes, formar pastores nas igrejas em Creta. Então é um pastor, Tito é um pastor formador de outros pastores. E Paulo dá várias recomendações a Tito, recomendações de cunho pastoral. Então, como o pastor deve se comportar, quais são os critérios para o pastorado, critérios intrínsecos e extrínsecos. Então, Paulo deixa essas instruções para Tito. E o final do capítulo 2 tem mais uma dessas instruções pastorais que Paulo faz a Tito. Então os irmãos devem prestar atenção. Pastor, então o versículo é para pastores. Então sai todo mundo, fiquem aqui só os pastores da igreja. Não. Porque os irmãos devem ter em mente, e eu reforço isso, os irmãos devem ter em mente o que esperar de um pastor, o que cobrar de um pastor, saber qual é o papel específico, bíblico, de um pastor. Não adianta você criar na sua mente, o pastor deve ir na minha casa ungir a minha máquina de lavar. Não. O pastor não tem que fazer isso. E se você pedir para o pastor fazer isso, você vai ser repreendido. O pastor tem que ir na minha casa levar a cesta básica. Não. Por mais que o pastor possa fazer isso, eventualmente, mas essa não é a função principal de um pastor. Então nós devemos prestar muita atenção a esses versículos, e o versículo 15 não foge à regra, a fim de que saibamos o que esperar e até o que cobrar. Pastor, o senhor está fugindo da sua tarefa, está fugindo da sua função apontada nessas cartas e também no versículo 15 de Tito 2, que diz assim: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. O contexto do capítulo 2, se os irmãos passarem os olhos pelo capítulo 2, nós caminhamos aí por alguns sermões no capítulo 2, o contexto do capítulo 2 é que Paulo está dando algumas recomendações a diversos grupos da igreja, falamos sobre a diversidade social da igreja. Paulo também vai dizer, a partir do versículo 11, acerca da salvação, do conteúdo do evangelho, da salvação, e vai terminar dizendo a Tito, estas coisas que eu acabei de dizer, questões doutrinárias e de salvação, questões doutrinárias e evangelísticas, estas coisas devem compor o conteúdo da sua tarefa. Devem compor o conteúdo do seu ministério, estas coisas. Que coisas? O pastor tem que falar coisas da sua cabeça, opiniões pessoais, conselhos que ele acha bom, epifanias que ele tem. Não. O pastor tem um conteúdo específico para ditar, para fazer parte do seu ministério. Ele deve ser cativo a esse conteúdo. Ele não está aqui, tanto aqui no púlpito, como no gabinete, aconselhando os irmãos, falando, ensinando. Ele não está aqui para dizer coisas pessoais, para dizer impressões, opiniões, insights pessoais. Ele tem um conteúdo específico. Que conteúdo é esse? Está aí na palavra estas coisas. Estas coisas. Que é o conteúdo que Paulo acabou de falar, acabou de mencionar. Se você quiser algo mais específico, é só olhar para o versículo 1 do capítulo 2.
Ele diz a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Qual é o conteúdo da palavra do pastor? A sã doutrina. O que você deve falar, pastor? As minhas opiniões? O que eu acho acerca disso ou daquilo? É isso que eu devo fazer? Não. Aquilo que sai da sua boca enquanto pastor para alimentar o rebanho deve estar cativo, deve usar exclusivamente o quê? A sã doutrina. E, por consequência, a partir do capítulo 11, há questões acerca da salvação, do Evangelho de Deus. É isso. Não tem como fugir disso. Por que isso é importante? Porque existe uma palavra aqui, nesse texto, não sei se ela chamou a sua atenção, mas existe uma palavra nesse texto aqui que desponta na leitura. Qual é a palavra que, quando nós lemos Tito 2,15, qual é a palavra que desponta? Na sua visão, qual é a palavra que desponta aqui? Qual? Exorta. Alguém acha que é exorta. Qual é a outra palavra que desponta aqui? Autoridade. Por que a palavra autoridade desponta nesse versículo? Uma por causa do nosso modo de pensar, do modo de pensar da nossa época, que é contrário à autoridade. Desde os anos 80, 70, as pessoas foram ensinadas, doutrinadas a se opor a qualquer autoridade. Toda e qualquer autoridade. Pais, autoridades governamentais, policiais e também pastores. Pastores. Eu vou explicar para os irmãos o que é exatamente essa autoridade. Mas existe, velada ou abertamente, existe uma postura dentro das igrejas de considerar ou de desconsiderar o pastor como autoridade. O pastor é autoridade. Nós vamos ver o que compõe, o que dá essa autoridade para o pastor. E como ele deve exercer essa autoridade. Mas à luz desse texto, o pastor, ele tem toda a autoridade. E nós não podemos deixar aqui na nossa igreja esse pensamento da nossa época, que é contrário à autoridade em todas as esferas, entrar aqui no nosso meio. Nós temos na igreja, por assim dizer, 5 autoridades. Eu gosto lá nos Estados Unidos, os ministros da Suprema Corte, eles não são chamados de ministros. Aqui na nossa Suprema Corte eles são chamados de ministros, né? Ministro fulano de tal. Lá não. Eles são chamados de justice. Eles são como se fossem a própria justiça. É muito lindo isso, mostrando ali o poder, a abrangência da autoridade desses homens. E aqui na nossa igreja nós temos 5 autoridades, conferidas, dadas por Deus, para o benefício dos irmãos. Não podemos deixar esse pensamento vigente do mundo entrar na nossa igreja. O pastor está ali, eu vou para a igreja para ouvir algo e me sentir bem, estou lá, nossa. E o pastor, quando ele fala, ele me dá conselhos, e eu ouço, eu decido ouvir ou não, e o que ele fala, é o jeito dele de pensar, o meu jeito de pensar é diferente. Nós não podemos agir e pensar dessa forma, porque o que sai da boca do pastor é a autoridade. Eu vou explicar para os irmãos exatamente o que é isso, como deve ser exercido e de onde vem essa autoridade. Mas que fique desde já na mente dos irmãos que a autoridade dentro da igreja, conferida pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, é o pastor. Tá certo? Então eu vou fazer um pouco diferente como eu usualmente faço com os irmãos. Nós explicamos palavra por palavra, do começo até o final. Eu vou começar do final, ou quase no final, e vou voltando. Então eu vou começar a explicar para os irmãos o que é essa autoridade. Na verdade, o texto aqui,
a palavra específica, é ordenar, é comandar como se fosse um militar. Existem alguns militares aqui. Quem é militar aqui? Levanta a mão. Tem dois ali. Se vocês receberem uma ordem, um comando de um superior, qual é a opção? Quais são as opções? Existem algumas opções? Não tem opção. Ou eu obedeço, ou eu vou preso. Aqui é a mesma ideia. A ideia de autoridade é esse comando. O pastor deve dizer, exortar, repreender, comandando as coisas, ordenando as coisas. Em outros textos, o tradutor foi mais feliz e ele utilizou a tradução correta, de ordenar. 1 Tessalonicenses 4, olha só, 4:11. Mesma palavrinha. 1 Tessalonicenses 4:11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Não tem opção. Não tem opção. Eu vou seguir isso daqui ou não. Não. Obedeça. Ponto, acabou. É ordem. E ordem é para ser cumprida. Olha, vá mais um pouco à frente. 2 aos Tessalonicenses 3. 2 aos Tessalonicenses 3, 4. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Olha o versículo 6. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos. Ah, pastor, mas o senhor não é apóstolo para ordenar as coisas. Lá em 1 Coríntios 7, Paulo também usa essa palavra. Ele diz assim, sobre esse assunto, o Senhor ordena, o Senhor falou sobre isso. E aí mais para frente, sobre essa questão, não diz o Senhor, mas digo eu, a tradução está assim, mas ele está usando a palavra ordenar. Estou ordenando, estou comandando. Ah, o senhor não é apóstolo, pastor, mas segundo Tito 2,15, o pastor tem autoridade de comando, de dar ordens, e elas devem ser obedecidas. Ih, pastor, está estranha essa história aí. Calma, irmãos, calma. O pastor mandou eu limpar o salão social sozinho. Calma, irmãos, nós vamos chegar. O que compõe essas ordens? Qual é o conteúdo dessas ordens? Vamos chegar lá. Estamos entendendo o que é essa autoridade. É essa voz de comando. E Paulo também traduziu isso a Tito. Não só a Tito, mas também a Timóteo. Olha só, 1 Timóteo 4:11. 1 Timóteo 4:11. Ele diz assim, e a tradução aqui está mais feliz. Pelo menos a ARA, Revista Atualizada. Ordena e ensina estas coisas. Não, o pastor não está aqui para dar dicas de como viver. Se você decidir, está aqui. Dicas para o sucesso profissional. Dicas para uma vida abundante. Não. O pastor está aqui para ensinar, exortar e repreender com toda a autoridade. Para dizer, obedeçam. Obedeçam. Não existe opção. É assim que o pastor deve se portar. É assim que o pastor deve falar. Por que o pastor tem que fazer isso? Por quê? Porque o pastor também é ordenado. Porque o pastor também recebeu um mandado. E não é um mandato. Olha só Tito 1:3. Tito 1:3 tem um erro de tradução aí. Na verdade é uma escolha que o autor fez que não reflete exatamente
a realidade, a verdade. Tito 1,3 diz assim: em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus. Aqui os juristas que estão aqui sabem a diferença entre mandato, com T, e mandado, com D. Quem expede um mandato? Os políticos, eles recebem um mandato de 4 anos, ou de 8, se for senador, para agir em nosso nome, para serem os nossos representantes. É um mandato. O mandado, com D, é expedido, sabe por quem? Por juízes. O juiz expede um mandado para o oficial de justiça realizar uma diligência fora do fórum. Então o oficial de justiça pega aquele mandado. O que você está fazendo aqui, oficial de justiça? Eu vim cumprir a ordem do juiz. Eu estou com o mandado nas mãos. Você tem que sair da sua casa, você está sendo despejado. É o mandado de despejo. Então a melhor tradução aqui é mandado. Por quê? O oficial de justiça tem a opção: não vou cumprir isso aqui não. Esse juiz está maluco. Cheguei lá, tinha uns cachorrinhos lá, não vou despejar os cachorrinhos, coitados dos cachorrinhos. Não vou fazer isso. Que pena. Ele tem essa opção? Não tem. Ele tem que cumprir o mandado. Por que o pastor tem que agir com autoridade? Tem que falar, exortar e repreender com autoridade? Porque ele também foi ordenado. Porque ele também recebeu um mandado. De quem ele recebeu? O texto diz: de Deus. De Deus. Mas enfim, pastor, ainda está muito obscuro. Que autoridade é essa que o pastor tem? O pastor pode mandar na minha vida, o pastor tem que escolher que roupa eu visto, o pastor tem que escolher com quem eu vou me casar, o pastor tem que falar essas coisas. Vamos entender um pouquinho ainda mais o que é essa autoridade. E vamos olhar para a autoridade de Jesus. Jesus também agiu com autoridade? É claro que Jesus agiu com autoridade. E essa autoridade, os irmãos vão ver aqui os textos, essa autoridade de Jesus não era exatamente ou necessariamente porque ele era Deus. Essa autoridade de Jesus é a mesma que os pastores detêm. Sabiam disso? Nossa, pastor, agora o senhor foi longe. Falar que a autoridade de Jesus é a mesma que o Senhor detém? Porque o Senhor Jesus também veio ao mundo mandado por Deus, para cumprir um mandado de Deus. Então essa é a questão por trás da autoridade do pastor. Mas onde estava? As pessoas olhavam para Jesus. Se você abrir em Mateus 7, você vai ver as pessoas, elas estavam admiradas com o ensino de Jesus. E existia um detalhe neste ensino que as fazia ficar admiradas. Mateus 7, Jesus acabou de proferir ali o famoso sermão da montanha, o sermão do monte. E olha só a conclusão, Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Qual é a diferença do que Jesus dizia para o que os escribas diziam? O problema dos escribas não era um problema de postura, não era um problema de retórica. Muitas pessoas às vezes olham para esse texto e acham que Jesus ensinava porque ele tinha uma postura específica. Porque Jesus se vestia diferente. Então, se eu viesse aqui com uma camiseta do Corinthians e começasse a pregar aqui com um boné virado para trás e a camiseta do Corinthians, ninguém ia me respeitar. Por quê? Porque a autoridade está na minha vestimenta, está na minha gravata, meu paletó, é isso? Não. Claro que se eu vier pregar com a camiseta do Corinthians, os irmãos me internem, por favor.
Me interno, não deixa nem subir aqui em cima. Mas a autoridade não está na vestimenta. A autoridade não está na retórica. Nossa, olha como ele fala bem. Eu gosto daquele pregador porque ele fala muito bem. Ele fala como quem tem autoridade. É claro que a retórica ajuda bastante. Na faculdade eu tinha um professor, tadinho, ele já era muito velhinho, mas ele era uma sumidade em direito tributário. Direito tributário já é um negócio chato, mas ele era uma sumidade, escreveu muito, muito sobre isso. E era um japonês, devia ter uns 70 anos, mas a aula deles, meus irmãos, a aula dele, nossa. Ele abriu o livro dele e começava a ler o livro dele. E um velhinho de 70 anos lendo lá, mal enxergando, é japonês ainda, já os olhos puxados, né? Aí lendo e aquela... E é claro que um professor com uma retórica melhor, tinha um professor de direito penal, que era a aula dele, você não desgrudava. Mas não é isso que conferia autoridade ao professor. Não é a retórica que confere autoridade ao pregador, ao pastor. Não é o seu modo de falar. Não é a sua vestimenta. E nada disso conferia autoridade a Jesus. O texto diz, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Qual era a diferença dos escribas? A sua hipocrisia, que geralmente quando nós falamos desses homens, escribas, fariseus, saduceus, nós pensamos muito na sua hipocrisia. Porque Jesus dedicou, Mateus dedicou, né, um capítulo só para falar da hipocrisia desses homens. Mas a questão é que quando Jesus foi testado pelos fariseus, eles chegaram para Jesus e disseram o seguinte: por que os seus discípulos não cumprem o quê? A tradição dos nossos pais, que era aquela tradição de lavar as mãos. Por que eles não cumprem a tradição? E Jesus poderia dizer, não, é verdade, olha só, esquecemos, lavar a mão é bom, é importante lavar a mão, não pegar, não. Jesus não se preocupou. Jesus sabia o coração desses homens, conhecia o coração deles. E aí Jesus, vocês querem falar de tradição? Vocês querem falar? O texto diz honrar pai e mãe, mas vocês com suas tradições ignoram esse mandamento. E aí dizem que quando recebem uma oferta, não, essa oferta aqui, o que eu tenho aqui de recurso é corbã, não, é separado para o Senhor. E deixam de dar para os pais, deixam de honrar pai e mãe. Esse é o problema de vocês. Vocês usam as suas tradições, vocês fazem adições à lei do Senhor. Vocês colocam as suas impressões, as suas jurisprudências, vocês colocam tudo isso, fazem adições à lei perfeita do Senhor. E esse é o problema de vocês. Jesus, claro, Jesus não disse isso, mas nós podemos dizer por ele, Jesus não fez isso. Não fez isso. Aí estava a autoridade de Jesus. Jesus trazia o que consigo? A palavra do próprio Deus. Só. Olha só Lucas 4, ainda sobre a autoridade de Jesus. Lucas 4, 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E aqui fica uma dica já do texto. O que era com a autoridade de Jesus? Sua postura? Sua vestimenta? Seu modo de tratar? Não. A sua palavra. Segue a leitura. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta?
pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. A palavra de Jesus era com autoridade. Mas que palavra é essa? Se você transpor isso a Tito 2,15, você vai entender. Eu acabei de dizer para os irmãos. O versículo diz: tu, porém, fale o que convém à sã doutrina. A sã doutrina, aquilo que o pastor fala, exorta e repreende, é isso que ele deve fazer com essa autoridade, porque a autoridade está na palavra. João 7,14. João 7,14. É claro que Jesus detinha autoridade em si mesmo, porque Ele é o próprio Deus. Mas o texto de Filipenses 2 diz que Jesus se humilhou, saiu da sua posição de glória, se humilhou e veio para cá para cumprir um mandado. E essa autoridade, mais uma vez, apesar de ser intrínseca a Jesus, porque é Deus, Ele a demonstrou na palavra. E aqui não é modo de dizer, mas o conteúdo do que está sendo dito. João 7,14. Corriam já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Mais uma vez, a autoridade não está em títulos. Vamos ouvir aquele pastor, porque ele é PhD em Novo Testamento, ele é pós-HD, livre docente em palavra. Não. A autoridade não está nos títulos. Segue a leitura. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Aquilo que eu falo, eu não falo por mim. Eu falo para cumprir um mandado. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. É importante esse critério aqui. Os irmãos devem ter em mente esse critério quando ouvem um pregador. Será que o que ele está dizendo é de Deus ou é dele? Como nós podemos fazer isso? Conhecendo o que é de Deus. Conhecendo o que é de Deus. Segue a leitura. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Vire a página, João 8. João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Versículo 47 agora. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem despreza a autoridade do pastor, quando ele fala a palavra de Deus, segundo esse texto aqui, não dar ouvidos, é porque não é de Deus. Simples assim. João é bom porque João é claro como a luz. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Não tem campo cinzento. Não. Se você despreza o que o pastor fala, sendo isso que ele fala a palavra do próprio Deus, você não é de Deus. Está escrito aqui. Portanto, meus irmãos, a autoridade do pregador existe, ela se consubstancia no pregador quando ele fala a palavra de Deus. Porque a autoridade está na palavra de Deus. Certa vez, perguntaram ao pastor John MacArthur. Uma jovenzinha perguntou: pastor, acho que ela tinha 12, 13 anos, pastor, como é
ter essa autoridade que o Senhor tem sobre tantas pessoas. E de fato, o pastor John MacArthur tem uma influência e tem autoridade ali sobre o seu rebanho, e uma influência vasta. E essa mocinha perguntou para ele: pastor, como é ter essa autoridade que o Senhor tem sobre as pessoas? E ele respondeu dizendo: eu não tenho autoridade nenhuma sobre ninguém. Todos ficaram assim: mas como assim? Você é pastor da igreja? E ele completou dizendo: quem detém a autoridade, ou quem me dá autoridade sobre os irmãos, é a palavra de Deus. Quando eu falo a palavra de Deus, quando eu prego a palavra de Deus, quando eu exorto com a palavra de Deus, quando eu repreendo com a palavra de Deus, aí sim, eu tenho toda a autoridade. Por quê? Porque existem algumas autoridades contrárias a essa autoridade de Tito 2,15. E são autoridades que as pessoas confundem. Não existe na Bíblia, não existe nessa relação pastor e ovelhas, não existe autoridade pessoal. Como eu já exemplifiquei para os irmãos, eu não tenho autoridade sobre vocês para dizer como vocês devem viver quando eu digo as minhas impressões pessoais. Fala: pastor Thomas, eu acho que você deveria fazer um implante, porque homem careca é zombado, olhando lá, sobe careca, tem que fazer um implante. Não, isso não tem autoridade nenhuma sobre a vida do pastor Thomas. Nenhuma. Fala: Brenner, eu acho que você deveria fazer faculdade de engenharia mecânica para você consertar os meus carros. Não tem autoridade nenhuma quando eu digo isso ao Brenner. Nenhuma. Eu não tenho autoridade pessoal. A autoridade não parte de mim. Porque eu fui investido no munus pastoral, lá pela imposição de mãos, como Paulo diz a Timóteo. Ok, não posso desprezar isso, mas a autoridade sobre vocês, dessa forma pessoal, não detenho. Não detenho. E isso, meus irmãos, por aí fora, está cheio. Pessoas, pastores, dizendo às pessoas como devem viver. Você deve casar com fulano de tal, você deve escolher essa carreira, você não pode usar bermuda, não pode jogar bola, e cheio de regrinhas, cheio de coisas que partem do quê? Da palavra? Não, partem da opinião do pastor. Partem de tradições mundanas, de tradições humanas. Isso não confere autoridade ao pastor. Existe uma autoridade também que é contrária a essa autoridade. É a autoridade institucional. O que significa isso? A Igreja Católica, por exemplo, ela diz que ela é autoridade sobre os crentes, sobre os cristãos. Ela que detém a autoridade, porque a palavra foi dada por meio dela, então ela detém a autoridade bíblica. Então, o que o Papa diz, que o Papa preceitua, isto é ordenança, isto é comando para os seus adeptos, através da Igreja Católica. Não é essa autoridade que o pastor exerce em Tito 2,15, a autoridade institucional. A Congregação Cristã do Brasil diz que se você estiver fora do seu aprisco, você não tem a salvação. É uma instituição exclusivista. Não, você tem que estar aqui para você estar, como eles chamam, para você estar na graça. Você tem que estar aqui. Tem que estar aqui, fazer parte do nosso grupo aqui para estar na graça. Fora daqui você está fora da graça. Essa é uma autoridade institucional que não existe na palavra de Deus. Não existe. É invenção de homens, mundana, diabólica. E por fim, existe uma autoridade contrária à palavra de Deus e contrária a esse texto aqui, que é a autoridade experimental, que advém da experiência.
muitos meios evangélicos, muitos, estão se dobrando à autoridade da experiência. Então, se tal pessoa teve tal experiência, e mesmo que aquela experiência se contrapõe ao que a Bíblia diz, a pessoa fica com o quê? A Bíblia ou a experiência? A experiência. Ah, não, mas eu tive essa experiência, mas o que você experimentou é contrário ao que a palavra diz. A palavra diz claramente que dom de línguas é o quê? É falar outra língua que nunca estudei, idioma. Ah, não, mas eu falei isso é minha experiência, você não sabe porque você nunca teve. Opa! Então, a sua experiência é autoridade sobre mim? Eu devo respeitar, eu devo abraçar, eu devo aceitar a sua experiência porque eu nunca tive? Contrário à palavra de Deus, não existe essa autoridade aqui em Tito 2,15, em nenhum lugar da Bíblia. A experiência se contrapondo ou se colocando acima da palavra de Deus. Nenhuma experiência, nenhuma instituição, nenhuma opinião pessoal pode se colocar acima da palavra do Senhor. É porque é dela que vem a autoridade do pastor. Quando Deus e sua palavra são rejeitados, é inevitável que os absolutos morais e espirituais desmoronem. Isso vai acontecer. Todas as crenças e padrões se tornam relativos e opcionais. Uma questão de escolha pessoal. Apenas a autoridade da palavra de Deus, ouvida, crida e obedecida, pode resgatar pecadores de sua rebelião. As pessoas estão se revoltando abertamente. Isso no meio evangélico, irmãos. As pessoas estão colocando essas coisas acima do comando da palavra de Deus. Experiências, impressões pessoais. As pessoas vão para a igreja para terem experiências lá nos cânticos e para ouvirem lá uma palavra de conselho, algo que eu escolho ou não ouvir. A palavra de Deus nos púlpitos está perdendo a sua força, porque os pregadores estão tirando dela a sua autoridade. Nós devemos andar contrários a esta leva aí, a esta maré que se volta contra a autoridade da palavra de Deus. Quando um pastor sobe aqui e prega a palavra, eu devo me submeter imediatamente, com toda a prontidão, com toda a submissão e humilhação, porque é um comando, porque é a palavra de Deus. E aqui nós ouvimos falar muito da pregação expositiva, certo? Nós adoramos e defendemos a pregação expositiva, versículo por versículo. Mas nós também devemos ser defensores ferrenhos da pregação impositiva. É quando alguém sobe no púlpito e prega a palavra de Deus, aquilo tem força de comando, de ordem na minha vida. Não tem opção. Eu devo impor a palavra pregada à minha vida. É a pregação impositiva. Não é mera opção. Vou escolher. Você já viu? Essa pregação não é para mim. Já viu essa história? Essa pregação não é para mim, né? Já aconteceu comigo também. Estou ouvindo uma pregação. Essa pregação é perfeita para fulano de tal. Nossa, espero que ele esteja atento. Aí você procura ele lá no meio da multidão, está dormindo. Não. A autoridade da palavra de Deus, com toda a sua força, está sendo exposta, derramada sobre os irmãos na pregação impositiva. É a força da autoridade da palavra de Deus sobre a nossa vida.
Nós não podemos suavizá-la. Nós não podemos rebaixar a palavra de Deus a mera questão, mera opinião do pastor. Não. Essa é a autoridade de Tito 2,15. Mas existe aí um método que o pastor tem para exercer essa autoridade. O conteúdo nós já falamos. Qual é o conteúdo? A sã doutrina, a palavra de Deus. Esse é o conteúdo da autoridade. Como é o exercício da autoridade? Existe um método apresentado no versículo. Volte os seus olhos para o versículo e você vai ver qual é o método, qual é o escopo da função do pastor. O pastor tem que entregar lá, o pastor tem que ajudar os caras, tem que fazer sopão para os mendigos aqui que passam na frente, o pastor tem que fazer isso, assim ele vai mostrar autoridade? Não. O pastor tem uma função clara, específica na Bíblia. Por mais que ele possa fazer inúmeras outras coisas, dar sopão, pode dar sopão, não tem problema. Pode dar cesta básica, não tem problema, pode fazer, pode consertar o telhado da igreja, né, pastor Nicolas? Pode fazer de tudo. Consertar vazamento, subir no telhado e trocar telha, pode fazer tudo isso. É o risco de perder um pastor, né? Mas o que os irmãos devem esperar à luz da Bíblia, do pastor, é isso aqui. Conteúdo da sua autoridade é a palavra de Deus, a sã doutrina, ele deve ser exercido de que forma? Olha o comecinho do versículo. Dize estas coisas, o conteúdo, exorta e repreende. Este é o método. Isto é como o pastor vai exercer sua autoridade. Dizendo, exortando e repreendendo. O dizer aqui é o verbo mais utilizado para falar, que é o verbo lalel. E parece que existe uma progressão aqui. Eu gostei muito dos comentaristas que enxergaram isso, e parece que existe uma progressão nesse método. Não é que parece que ele escolhe, agora aqui eu vou... existe no seu mundo pastoral, na sua função pastoral, haverá momentos em que você vai dizer, momentos que você vai repreender e você vai exortar. Parece que exortar e repreender é a mesma palavra, porque exortação tomou essa faceta, né, de algo negativo. Eu estou exortando alguém. Vai lá exortar o irmão. Mas não é isso. Não é isso. Nós devemos tirar isso da mente. Por mais que faça parte do nosso vocabulário em português. Mas exortar na Bíblia começa, se vocês forem lá em Mateus 18, o exortar começa eu me aproximando de um irmão, não necessariamente para apontar pecado, mas exortar é eu andar ao lado desse irmão. Eu andar ao lado e colocar a mente dele no lugar. Não precisa fazer isso exortando, você está em pecado, sai dessa vida. Não. Abra a Bíblia aí em 1 Tessalonicenses 5:14. 1 Tessalonicenses 5:14 vai mostrar a diversidade de necessidades na igreja. Existem pessoas de vários contextos, mas pessoas com várias necessidades, diferentes necessidades, e você pode passar por essas necessidades ao longo da sua vida. Às vezes é necessário que você seja repreendido, às vezes é necessário que você seja consolado, às vezes é necessário que você seja ensinado. Nem sempre é só o pastor aqui, chibatada, e toma, irmãos, e exorta e repreende. Não. Às vezes a igreja precisa de consolo, de uma palavra amorosa. Olha só, 1 Tessalonicenses 5:14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. O que os insubmissos precisam? De admoestação. É aquela pessoa que não obedece à palavra, que ela precisa de admoestação. Consoleis os desanimados. O que o desanimado precisa? De consolo. Ele precisa de admoestação? Não. Quem precisa de admoestação é o insubmisso.
O insubmisso precisa de consolo? Chegar no insubmisso, não faz isso. Jesus morreu por você. E o cara lá, não quero saber. Não. Pessoas específicas, necessidades diferentes e específicas, precisam de aproximação, método específico. E por fim, ampareis ou ajudeis os fracos. Fraco aqui é quem não sabe. Então tem que ensinar quem não sabe. Por quê? Porque na igreja existem essas diversas necessidades. E Tito 2,15 vai apontar para isso também. As pessoas que não conhecem, eu devo fazer o quê? Eu devo dizer. Volte para Tito e veja lá. As pessoas que não conhecem, eu devo ensinar, eu devo dizer. Existem pessoas na igreja que não conhecem? Que não sabem? Existe. A essas pessoas eu devo direcionar essa função, esse método. Eu devo dizer estas coisas, devo ensinar essas coisas. 1 de Pedro, não precisa abrir. 1 de Pedro 4,11 diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Aqui obedecendo ao conteúdo da autoridade, que são os oráculos de Deus, são os desígnios de Deus, é a palavra de Deus. Não é nada místico, não, nada disso. Oráculos de Deus é outra palavra para a palavra de Deus, para os desígnios, os mandamentos de Deus. Então, se eu falo, eu estou mirando pessoas que não sabem, com o objetivo de que elas ouçam e entendam o que eu estou dizendo. Ouçam e entendam o que eu estou dizendo. O próximo passo, as pessoas ouviram e entenderam, mas não pode ficar só aí. Elas têm que crer naquilo que o pastor diz. Crer e assimilar o que o pastor disse. E isso faz parte da sua tarefa de exortar. É o paracaléu. Estão vendo aqui a progressão? Primeiro ele diz, para que as pessoas ouçam e entendam. Mas não pode parar por aí. As pessoas têm que crer naquilo que ele disse e assimilar, tornar aquilo para elas verdade, inquestionável e que guia o viver. Para ao final, ouvindo, entendendo, crendo, assimilando, obedecer e se submeter. E aí vai a tarefa de repreender. Viram aqui a progressão? O pastor tem que dizer, exortar e repreender. Tito 1,9, não precisa abrir. Tito 1,9, acerca de exortar, diz assim, fala sobre as qualidades do pastor, os requisitos, as características do pastor, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino. O que é isso? É eu falar, pregar, para que as pessoas creiam e assimilem a palavra de Deus. É assim que eu exerço a autoridade que me foi conferida. E 1 Timóteo 5,20, aqui é algo mais patente, algo mais avançado, né, no trato com as pessoas. É a mesma palavrinha que temos aqui em Tito 2,15, temos em 1 Timóteo 5,20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Existe uma outra palavra para repreensão, mas o apóstolo escolheu essa aqui para talvez enfatizar isso, que às vezes o pastor vai usar da sua autoridade para expor você que está em pecado. Sabiam disso? Então tomem muito cuidado. Se você não gosta de exposição, se você não gosta, pastor, eu sou quietinho, eu gosto de ficar aqui na minha, trabalhando nos bastidores, então ótimo. Viva uma vida sem pecado. Viva uma vida
ali lutando diariamente, servindo ao Senhor, se arrependendo, uma vida cristã normal, porque se você viver no pecado, como diz em Timóteo aqui, qual é a função do pastor? Repreende-o na presença de todos. Essa é a ideia aqui. Repreender para que todos vejam. É o nosso processo disciplinar. Que na nossa igreja nós obedecemos o processo disciplinar de Mateus 18 e 1 Coríntios 5. Chega um momento do processo disciplinar que a pessoa é exposta, o pecado dela é exposto a todos. A todos. Por quê? Qual é o objetivo disso? O pastor tem rixa de mim, o pastor tem mágoas contra mim, o pastor é meu inimigo. É isso? Não, o texto diz qual é o objetivo. Para que também os demais temam. Olha só o que aconteceu com aquela pessoa. Obstinada no pecado, olha só o que aconteceu. Não ouviu a repreensão, foi expulsa da igreja, como manda o texto bíblico. É melhor eu andar na linha. É melhor eu andar na linha para isso não acontecer comigo. Essa é a função do pastor. O pastor não pode se eximar de cumprir essas coisas. Dizer, exortar e repreender. Repreender. E a repreensão nesse sentido, que seja na presença de todos. É claro que o pastor não vai utilizar o púlpito, como utilizam alguns, utilizar o púlpito para dar indiretas. Você já presenciou isso? Alguns irmãos já me contaram aqui, pastor estava lá no púlpito e só faltou falar meu nome. Só faltou falar meu nome. Cheio de picuinhas irmãos, nós não podemos fazer assim, assado. E todo mundo sabia, né? Todo mundo. Só faltou falar. O pastor não vai fazer isso. Claro que não vai fazer isso. Existe o método correto, existe o momento correto. Mas saibam, irmãos, que no exercício da autoridade bíblica, o pastor diz, fala, exorta e repreende. É assim, esse é o método do exercício da autoridade. O conteúdo, a palavra de Deus. O exercício, dizer, exortar e repreender. E o finalzinho do versículo tem os irmãos, alguns aí tem ponto, e depois tem uma outra palavra, uma outra expressão, né, outra frase. A Ara colocou assim, eu não sei se outras traduções colocaram assim, né? Está lá, diz estas coisas, Tito 2,15, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ponto. Ninguém te despreze. Esse ponto não existe no grego. Não existe. É uma inferência do tradutor que entendeu que, isso aqui apesar de ser no mesmo versículo, parece que ser um outro assunto. Mas esse ninguém te despreze fala acerca da extensão da autoridade do pastor. O pastor tem autoridade. O pregador, o pastor tem autoridade conferida pela palavra de Deus. Quando ele fala a palavra de Deus, é o conteúdo da sua autoridade, exercido através de dizer, exortar e repreender. Mas a extensão dessa autoridade alcança todos. Todos. O texto diz, ninguém te despreze. Não é que ele está dizendo, porque se eu fosse falar para os irmãos, não desprezem o pastor Nicolas porque ele é jovem, como o Paulo disse a Timóteo. Eu teria que falar para vocês, mas Paulo falou para Timóteo, ninguém o despreze pela sua mocidade. Qual o objetivo? Eu não tenho ingerência das pessoas me desprezarem ou não. O pastor Nicolas, infelizmente, já foi desprezado por sua mocidade. Erroneamente, porque a autoridade do pastor Nicolas não está nos seus cabelos brancos, não está na sua barba branca, não está na sua calvície. Se bem que está chegando lá. Não está, a autoridade de pastor nenhum não está nas suas cãs. Não.
A autoridade do pastor nós já vimos, está na palavra de Deus. E o pastor Nicolas, jovem que é, tem toda a autoridade, munido de toda a autoridade com a palavra de Deus, sendo de conteúdo e exercendo a autoridade que Deus lhe atribuiu. Ninguém pode desprezá-lo por isso. Então, a questão aqui é que o pastor Nicolas, assim como os demais, devem exercer a sua autoridade para com todos. Nós não podemos ter, dentro da igreja, preferências pessoais. Eu não posso repreender o Brenner e fazer vista grossa para o Daniel, que é meu amigo já há 30 e tantos anos, né, Daniel? Não, o Daniel é meu amigo, o Brenner chegou agora. Não posso fazer isso. O exercício, a extensão da autoridade do pastor, ela é abrangente. Abrange inclusive, sabe quem? Os incrédulos. Como assim, pastor? O senhor tem autoridade sobre os incrédulos? A palavra de Deus tem. Quando o pastor se coloca no púlpito e fala, como Jesus disse, creia no Salvador. Creia, ou vocês sofrerão juízo eterno. Para quem é essa palavra? Para os irmãos? Os irmãos já são crentes. Os irmãos já sabem, já se converteram. Quando o pastor sobe aqui e diz, creiam no Filho de Deus para serem salvos. Essa palavra, proferida com autoridade, é para os incrédulos. E vale servir para a salvação ou para a condenação. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Nós não precisamos ficar desesperados. As pessoas não estão se convertendo. Não. A palavra de Deus, quando dita, elas têm esses dois propósitos: converter, salvar ou endurecer os corações. Fique tranquilo você que prega o evangelho dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Fique tranquilo quanto ao resultado da sua pregação, do seu evangelismo. Ele alcançou o objetivo, o resultado. Alcançou tranquilamente. Pastor, mas aquela pessoa não se converteu. Ela está cada vez mais odiando o crente. Ótimo. A palavra de Deus alcançou o seu propósito, que também é endurecer corações. Fique tranquilo. É claro, irmãos. Nós não somos assim tão frios, né? Eu vou pregar para endurecer todo mundo. Não, nós queremos que todos que ouvem a palavra, o evangelho puro e santo, se convertam e venham para a família da fé e desfrutem dos benefícios da vida nova que nós temos em Cristo e possam ter todas as bênçãos decorrentes da graça de Deus. Esperança, paz, reconciliação com Deus, tudo isso nós queremos. Mas quando um pastor fala, evangeliza, e Paulo diz a Timóteo, fazes tu o trabalho de um evangelista? Quando eu falo, os pastores falam do evangelho, está mirando os incrédulos. E essa palavra vai com autoridade. Então é a extensão, é a abrangência. Ninguém pode achar, e aqui é importante um aviso para os irmãos, ninguém pode achar, nenhum de nós, ao ouvir a palavra pregada com autoridade, nenhum de nós pode achar que está acima destas coisas, que está acima das coisas que Deus ordena. Não, isso daí eu não vou seguir, não. Isso aí o pastor falou, olha como é que o pastor que falou. Então não é Deus que falou, foi o pastor que falou. Eu faço essa racionalização. O pecado é assim, né? Nós queremos manter a nossa conduta no pecado, nós começamos a fazer o quê? Racionalizar o nosso pecado. Eu pequei, mas foi por causa disso, foi por causa dessa circunstância, eu fiz tal coisa, e a gente começa a racionalizar. O pastor falou, eu não vou. Ele falou, mas eu não vou obedecer. O pastor falou, mas a palavra é de Deus. Ninguém despreze
aquilo que o pastor fala, porque ele fala com autoridade. Ninguém despreza. Por fim, irmãos, eu queria fazer uma reflexão com os irmãos. O texto está explicado, o capítulo está encerrado. Na próxima oportunidade nós vamos iniciar o capítulo 3. Mas por que hoje, nos dias atuais, é tão difícil ouvir e aceitar e acatar e assimilar uma pregação impositiva? Pregação impositiva. Você quer um título para o sermão, pastor Thomas? Pregação impositiva. Por que existem pregações ruins? Primeiro motivo, porque as pessoas não ouvem uma pregação impositiva, não se submetem a uma pregação impositiva. Porque existem pregações ruins, não no sentido da retórica, não no sentido da apresentação, não é isso. Mas porque existem pregações esvaziadas do comando de Deus. Pastores estão se dobrando cada vez mais a apresentar meros conselhos. Eu disse aqui no domingo passado, à noite, que as pessoas querem o Jesus psicólogo, que as pessoas querem o Jesus conselheiro, mas as pessoas não querem o Jesus que manda nelas, o Jesus Senhor. Não, isso aí ficou passado. Hoje os tempos são outros. Esse negócio de autoridade não cola bem com os tempos atuais. Mas dentro da igreja é assim e acabou. O que é proferido no púlpito, concordante com a palavra de Deus, é ordem, é imposição para nós. Não existe alternativa, nós devemos obedecer com todo o nosso vigor e nossa prontidão. Segundo motivo, porque é tão difícil aceitar e ouvir uma pregação impositiva. As expectativas das pessoas, dos ouvintes, estão reduzidas. As pessoas vão para a igreja para quê? Para ouvir histórias. Eu vou lá ouvir histórias da vida do pastor. Vou ouvir insights pessoais do pastor. Já viram? Tem um insight bem famoso aí, já de alguns anos. Um insight de um pastor famoso. É um insight. E o meio evangélico louvou, aplaudiu esse insight. O insight desse pastor é que a Bíblia deveria ser atualizada. É um insight pessoal. As pessoas aplaudem. Por quê? Porque querem ouvir isso. Em 1 Timóteo 4 diz que nos últimos tempos, eles ouvindo a verdade sentirão como se coceiram nos ouvidos. É incômodo ouvir a verdade. Então o que eles vão fazer? Eles vão se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça. Eles estão ali para ouvir essas bobagens porque querem estar ali. E vão para o inferno ouvindo essas bobagens. Distantes da palavra, do comando, das ordens de Deus. O meio evangélico está assim, querendo ouvir ali lições de moral. Ou aqui eu ouvi do pastor algumas lições de moral, que eu decido obedecer ou não. As pessoas estão procurando espontaneidade. Na própria CCB aqui que eu mencionei, é proibido um pastor preparar um sermão, não é? Proibido. Pode preparar um sermão não, a palavra tem que ser fresquinha. Tem que ser fresco, um pãozinho quente, né? As pessoas vão, por quê? Não, eu vou para lá porque eu sei que o pastor vai ser espontâneo, ele não vai lidar com os meus problemas. Dificilmente um pastor assim vai falar de pecados, vai falar de transformação. Não, ele vai trazer uma palavra ali sobre o amor de Jesus, aquela coisa colorida, fofinha, e segue em frente. É isso que o público quer. As pessoas estão com falta de paciência. Estão com falta de paciência. Uma vez o pastor John MacArthur, vou falar de John MacArthur. John MacArthur foi pregar na Escócia, numa igreja que estava quase fechando. E os irmãos conhecem que o John MacArthur prega em torno de 1 hora, pelo menos 1 hora, né? Difícil ver John MacArthur pregando menos que 1 hora. Mas o pastor lá da igreja disse assim para ele, você tem 18 minutos para pregar. 18 minutos?
18 minutos para pregar. E pela graça de Deus, no final, muito interessante essa história. No final, ele conseguiu falar nos 18 minutos. E no final dos 18 minutos, o pastor veio para ele e falou: como você fez isso? Você falou a palavra de Deus em 18 minutos. As pessoas não têm mais paciência para ouvir a palavra de Deus por um longo período. 1 hora, 1h15. Qual que é o recorde dos pastores aqui? 1h30? 1h30. Pastor Marcos, né? 1h30 pregando. E pela graça de Deus, aqui vai uma palavra de louvor, de elogio aos irmãos. Cada vez mais nós temos visto isso aqui. Quem está aqui à frente vê. Os irmãos não se cansam. Os irmãos estão sempre assim, ouvindo a palavra de Deus sendo exposta. Louvado seja o Senhor pela vida dos irmãos, por terem esse apetite pela palavra do Senhor. E por fim, por que é tão difícil ouvir uma pregação impositiva? Por causa do Espírito. Em Efésios diz isso, Efésios 2 diz, por causa do Espírito que atua nos filhos da desobediência. É o espírito desta era, que é o que eu mencionei para os irmãos, é uma mentalidade contrária à autoridade. Não existe mais autoridade. O que eu tenho são direitos, e esses direitos devem ser satisfeitos, não importa quem seja. Então as ovelhas sentam e eu tenho direito de ouvir o que eu quero ouvir. Eu tenho direitos, o pastor tem que me servir. As pessoas estão agindo assim, por causa dessa mentalidade atual. Que o Senhor nos conceda a graça para jamais nos dobrarmos a isso. E que este púlpito sempre seja fonte de uma pregação impositiva. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o que o Senhor diz para nós são ordens objetivas, ordens de um Pai amoroso, de um Deus grandioso, que detém toda a autoridade sobre nós. Obrigado por isso, Senhor, por nos deixar este livro cheio de comandos, e não conselhos vazios, mas comandos de como devemos viver, pensar, agir, o que devemos crer. Obrigado, Deus. Obrigado pela figura do pastor, a quem o Senhor concedeu autoridade para que, falando, exortando e repreendendo com a Tua palavra, age com a autoridade. Que o Senhor nos dê obediência, prontidão em face dessa realidade. Dá aos pastores aqui humildade, intrepidez, fidelidade à Tua palavra, para que possamos exercer a autoridade que o Senhor nos conferiu de maneira santa, reta, justa. Em nome de Jesus. Amém.